Olá, obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa O Trabalhador, aqui na Eco TV, a TV que acredita em você. Como é de costume, nosso programa hoje, vamos estar aqui fazendo algumas leituras importantes do que ocorreu durante a semana, algumas coisas do movimento sindical, do movimento político em geral, várias opiniões dos jornais, etc. E também estaremos aqui conversando com um ex-trabalhador, operário, e que conseguiu a proeza de ser prefeito da cidade de Santo André. Pelo que eu sei na história aqui de Santo André, apenas 2 pessoas que saíram de operários conseguiram ser eleitos para ser prefeito da cidade de Santo André, dessa grande cidade. Um deles foi o Armando Mazo, que não tomou posse, inclusive, houve uma reviravolta naquele momento político aqui na região, e ele não tomou posse. O segundo, que foi eleito pelo voto popular, foi o nosso convidado que está aqui com a gente e governou a cidade de Santo André por 7 anos. Nós vamos estar conversando bastante com ele aqui sobre a sua vida, seus sonhos, suas realizações, como foi, né, essa tarefa de sair de operário, chegar prefeito de uma cidade tão importante como a nossa cidade de Santo André. E também estaremos aqui também lendo algumas notícias de jornais e conversando aí com aquele que nos assiste, com o nosso telespectador. E para isso, daqui a pouquinho a gente volta, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso segundo bloco. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. No Picolino Minho, nós prezamos pela pedagogia afetiva, onde os profissionais são capacitados para levar as crianças a um desenvolvimento através das histórias infantis, onde eles mesmos vão acabar confeccionando suas atividades. Esse ensinamento é levado por meio de histórias infantis e também numa postura emocional entre professores e alunos. Estamos atuando na área de educação há 21 anos. Trabalhamos com crianças de 0 a 5 anos, do berçário até o ciclo 3. Os horários meio período, semi-integral e integral. Temos um espaço de recreação, brinquedoteca e as salas amplas. Pessoal, quero convidar vocês para estarem vindo conhecer nosso método de ensino, nosso espaço e tirar as dúvidas, caso vocês tenham algumas, estaremos aqui à disposição.
Estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco. E como eu disse para vocês aqui na abertura, nós estaríamos entrevistando aqui esse convidado nosso de hoje, que nada mais é do que o nosso amigo, companheiro João Avamileno. João Avamileno começou a trabalhar aqui na região de Santo André, na Pirelli, né, João? Chegou a prefeito da cidade de Santo André. E, João, acho que para o nosso telespectador, para aquele que nos assiste aqui, sabe um pouco como funciona o nosso programa, a gente procura saber um pouco do nosso entrevistado, como foi o começo da sua vida, sua luta, as dificuldades, como foi chegar, como você sair de operário e chegar prefeito da cidade de Santo André, que não é uma coisa muito fácil de se realizar, né? Obviamente que a gente sabe que poucas pessoas conseguem um sucesso como esse. Então fala um pouquinho aí, João, pode se apresentar, fique à vontade e fale um pouco do que foi aí a sua trajetória, como é que você começou tudo isso. Eu quero, em primeiro lugar, companheiro Martinha, cumprimentar todos os telespectadores desse importante programa que você realiza aqui na Eco TV. E para mim é um orgulho muito grande, cidade de Santo André, estar aqui com você. Somos companheiros de lutas de longos anos atrás e ser entrevistado na data de hoje significa muito para mim. Eu, Martinha, na verdade, falando ao telespectador, eu nasci no interior, assim como você, fui roceiro, meu pai era meieiro, né? Trabalhava na roça, desde no começo do século XIX. Eu nasci em 44, nasci numa fazenda com meu pai era meieiro. De lá meu pai conseguiu algumas economias, comprou uns secos e molhados naquela época, na roça ainda, na fazenda. Esses secos e molhados ele conseguiu melhorar a vida e comprou uns secos e molhados numa pequena cidade próximo à fazenda que ele trabalhava. Secos e molhados é sempre o... Secos e molhados é o antigo armazém. Um armazém, né? Que vende tudo ali, né? Arroz, feijão. É o supermercado, era um mercadinho, hoje chama de mercadinho. Uhum. Naquele tempo chamava de secos e molhados. Vendia cachaça também, refrigerante, cerveja. Uhum. E naquele tempo não tinha tanto industrialização dos produtos de comer como tem hoje. Né? Naquele tempo era saco de farinha, era saco de açúcar, saco de batata, o resto você tinha na própria fazenda. E meu pai conseguiu um armazém também de secos e molhados na cidade próximo a essa fazenda. E naquele tempo, Martinha, era complicado. Meu pai vendia a prazo para os colonos, para os amigos dele, a prazo até de 6 meses. Quer dizer, o cara ia plantar, ia colher para depois pagar meu pai. Não tinha inflação, né? E meu pai não tinha capital de giro. E naquele período, eu me lembro muito bem, eu tinha 14 anos, foi em 58, meu pai acabou abrindo falência, porque os colonos que compravam dele fiado foi mal, né? Foi um ano que a plantação não deu o lucro esperado, e meu pai acabou abrindo falência. Pouca experiência também na área comercial, de comércio. E aí meu pai falou para os meus irmãos, que eram mais velhos, né? Eu tinha 14, 15 anos naquela época, falou, olha, ou nós voltamos para a roça, ou nós vamos para São Paulo. Era o governo JK, novas indústrias se instalando aqui em São Paulo e no Brasil. Desenvolvimento industrial foi muito grande naquele período do JK. Nós já tínhamos amigos, conhecidos, que vieram para cá. E aí, vamos para São Paulo, voltar para a roça, trabalhar na enxada. Aquele tempo era, se hoje é duro, aquele tempo era muito mais, né? Meu pai tocava 5 mil pés de cafés, você imagina. E aí nós viemos para São Paulo. Eu vim exatamente no ano de 60, cara de menor, 16 anos. A primeira fábrica que eu trabalhei foi uma fábrica de cola, aqui na 24 de maio. Hoje é uma tecelagem tocada por uma cooperativa de trabalhadores, que muito nos orgulha. Trabalhei lá uns 6 meses, voltei para o interior, porque meu pai e minha mãe ficaram lá, numa cidadezinha chamada Itapuí, perto de Jaú, a área central do estado de São Paulo.
Aí, quando eu completei 18 anos, voltei para cá, junto já com meu pai e minha mãe, em 1962. Meu irmão trabalhava na Pirelli, meu irmão falou, vou te arrumar na Pirelli para você, João. E arrumou. Em 10 dias eu estava trabalhando na Pirelli. Você imagina que o único exame médico que eu fiz na Pirelli em 1962, o médico mandou eu abaixar as calças e soprar o pulso. O único exame médico que eu fiz. Eu tinha 18 anos, baixei, soprei o pulso para ver se eu tinha hérnia. É, somente isso. Somente isso. Falei, você tá bom, vai trabalhar, jovem. Saúde boa, vamos pra luta. 18 anos, vai trabalhar. E permaneci na Pirelli muitos anos, né? E aí você veio nessa trajetória, Pirelli e tal, aí você vem, como é essa entrada para o movimento sindical? Bem, você dentro começa que você também foi sindicalista, eu sei, mas às vezes muitos daqueles que estão nos assistindo aí, eles não sabem. Você também, ali na Pirelli, que você vem para o movimento sindical, começa a participar de negociações. Com certeza, companheiro Martim. Eu fiquei conhecendo o sindicato quando, de menor, eu vim trabalhar aqui na fábrica de cola. Era o sindicato dos químicos. Então nós tínhamos, naquele tempo, o aumento salarial e eu já sabia que era um acordo com o sindicato dos químicos. E na Pirelli, eu fui trabalhar na área de borracha. Pirelli Pneus, uma área que pertencia ali perto da Pneus, que era a área de artigos vários. Fazia mangueira de borracha, fazia correias para automóveis, correias para grandes motores, tapetes. E foi ali que eu me instalei, né, trabalhei alguns anos. E depois aquele setor, a Pirelli vendeu, não tinha mais interesse em ficar com ele. Mandou muita gente embora e eu escapei do facão, era jovem, trabalhava muito. Acabei sendo transferido para a área metalúrgica da Pirelli, que é fios e cabos elétricos. Aí virei metalúrgico. Certo. A partir de 64 virei metalúrgico. Quando houve o golpe militar, me recordo até hoje, 30 de março, eu era metalúrgico. E foi um momento muito difícil dentro da fábrica, né? Perseguição aumentou, os conselhos aumentaram. E daí para frente eu comecei a acompanhar mais as discussões políticas. Discutia-se muito dentro da fábrica esse golpe militar. E o sindicato que foi cassado, foi tirado sua diretoria, né? Porque quando entrou a ditadura, tiraram todas as diretorias dos nossos sindicatos. E o sindicato daquele tempo, de Santo André, tanto borracheiro como metalúrgico, já eram sindicatos atuantes, né? Já tinham uma história sindical com a classe trabalhadora. Marcos Andreotti era o presidente. Marcos Andreotti foi cassado. Então, Miguel Guilhem, Filadelfo Braz. Né? Então foi um momento difícil para nós trabalhadores e para o movimento sindical. E foi aí que eu comecei a aprender. Você vê um próprio golpe militar, dá um ensinamento ao trabalhador, o que é a política. O que você queria a democracia. Porque a ditadura interviu no sindicato, você ficou sem. João, sem defesa dos trabalhadores. Está muito bom, João. Nós temos que ir para mais um intervalo. E não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. João Avamilano vai contar um pouco mais da sua trajetória no movimento sindical e a sua eleição para prefeito da cidade de Santo André. Aguarde aí, nós voltamos já já. No Picolino Minho, nós prezamos pela pedagogia afetiva, onde os profissionais são capacitados para levar as crianças a um desenvolvimento através das histórias infantis, onde eles mesmos vão acabar confeccionando suas atividades. Esse ensinamento é levado por meio de histórias infantis e também numa postura emocional entre professores e alunos. Estamos atuando na área de educação há 21 anos. Trabalhamos com crianças de 0 a 5 anos,
do berçário até o ciclo 3. Os horários meio período, semi-integral e integral. Temos um espaço de recreação, brinquedoteca e as salas amplas. Pessoal, quero convidar vocês para estarem vindo conhecer nosso método de ensino, nosso espaço e tirar as dúvidas, caso vocês tenham algumas, estaremos aqui à disposição. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Estamos voltando para o nosso terceiro e último bloco, continuando aqui a entrevista com o nosso companheiro e amigo João Avamileno. João, você estava falando então, no final aí do período, que estava na fábrica, teve o golpe militar, etc. Aí você... Então, Martinha, com esse negócio do movimento sindical ser cassado, eu fiquei atento à questão do movimento sindical, que defende os trabalhadores. Comecei a participar mais ativamente do sindicato, fiquei sócio. Já nos anos 70 eu participei de comissão de negociação em plena ditadura militar, juntamente com a diretoria do sindicato. Aí houve aqueles movimentos de greve que você participou bastante também, em 78, 79, 80. Tive uma grande participação também daquele movimento na luta por aumento de salário, junto com o companheiro Lula. E naquele período houve cassação do nosso sindicato, cassou a diretoria. Eu já havia sido convidado para compor a diretoria já em 75, 78. Aí, com a cassação, fui convidado novamente e não teve jeito. Acabei indo para a diretoria do sindicato, juntamente com você, naquele período de 81. Retomamos em 82. Foi um período de muitas lutas até 92. Foi um período de muitas conquistas que nós obtivemos na nossa categoria, na região do ABC. E aí acabei deixando o sindicato, né, Martim? Eu já estava, já tinha sido tesoureiro, secretário-geral, presidente. Participei da fundação do Partido dos Trabalhadores. Da CUT. Da CUT. E aí, então... Foi direção da CUT também? Fui da direção da CUT regional, da CUT estadual, da nacional. Aí, então, eu acabei indo para o partido. Deixei a presidência do sindicato para você, naquela oportunidade, em boas mãos, e acabei sendo eleito vereador, fiz uma gestão de vereador. Você foi eleito vereador em 92, nas eleições 92, para a gestão 93, 96. Mas não gostei muito de ser vereador, não que não é importante, mas vereador é diferente de um executivo. E eu estava muito acostumado a executar no sindicato. O sindicato era executivo, tomava decisões. O vereador, mais elabora algumas leis, que é possível. O vereador, ele fiscaliza o executivo, tem um contato com a população. Foi uma gestão, acredito que razoável, para boa. E aí me convidaram para ser vice-prefeito do saudoso companheiro Celso Daniel. Fomos eleitos em 96,
com 62% dos votos naquela oportunidade. Para a gestão primeiro turno, né? Foi eleito primeiro turno. Para a gestão de 97 a 2000. Em 2000, repetimos a dobradinha dentro do partido, do PT. Fomos reeleitos com 70% dos votos. Foi uma ótima reeleição. E depois, em 2002, tomamos posse em 2001. Com um ano de gestão, assassinaram o companheiro Celso Daniel. Foi um momento muito difícil na minha trajetória, mas consegui superar com apoio da população, apoio do movimento sindical e consegui governar a cidade. Essa dificuldade, assim, que é uma coisa que muita gente me perguntava assim, na época e até depois, o Celso Daniel era assim, uma figura aqui na cidade de Santo André e até na região do ABC como assim, insubstituível, né? E aí você, de repente, no começo do mandato dele, você ter que assumir a prefeitura naquelas condições, obviamente você não está esperando uma situação daquela, ninguém espera. Isso, como foi isso, essa situação? Foi um momento duro, Martinha. Não só essa dificuldade que você levantou, estava substituindo uma grande liderança, um grande homem público, o companheiro Celso Daniel, mas ao mesmo tempo a perda do companheiro e da forma que nós perdemos o companheiro Celso Daniel. Então foi um momento difícil na minha vida política, acho que foi o mais difícil, mas graças a Deus superei com muita força, com muita fé, consegui governar a cidade, consegui dar continuidade nos projetos do saudoso companheiro Celso, consegui mostrar serviço à população e fui reeleito em 2004. Fiquei muito feliz, fui reeleito no segundo turno e governei a cidade em 2005, 2008. Então foram 7 anos de prefeito, com muitas realizações. Eu saí da prefeitura, lembro muito bem, com a pesquisa que nós fizemos, com a boa avaliação, pelas melhorias na cidade, pela manutenção na cidade, pelos investimentos na cidade. Deixei a prefeitura bem financeiramente. Tinha uma pesquisa que parece que apontava que você tinha, não sei se 67% naquela época de bom, ótimo e regular, é isso? 65%. 65%, né, de aprovação. De aprovação. O que você, João, realizou nesse período, assim, que você poderia dizer para a sociedade andrense? Olha, lá no meu mandato, nesses 7 anos que eu tive à frente da prefeitura, consegui realizar algumas coisas que foram importantes para a sociedade. Eu acho que o prefeito tem muitas coisas que ele faz na administração da cidade que é importante. Obviamente, quase tudo é importante, mas tem algumas coisas que marcam mais. Eu sei que você fez algumas obras. Você poderia pontuar, assim, como questões importantes, né, que você acha que você deixou aí esse legado para Santo André? Eu posso pontuar, Martinha. Lembrar de tudo é difícil. Eu tenho uma revista lá de prestação de contas da minha gestão, poderia ter trazido ela, mas eu lembro de grandes realizações que eu fiz na minha gestão, como a urbanização do Parque Central, hoje o melhor parque da cidade, o maior parque da cidade, o parque mais frequentado na cidade, o Parque Central. Urbanizei, inaugurei. Isso aqui próximo do Mário Covas. Exatamente, aqui. Ali no Mário Covas. Abri a via ali do shopping ABC para o Parque Central, foi uma via feita na minha gestão. Nós construímos o Hospital da Mulher, o primeiro hospital público de mulher da região do ABC, um hospital que funciona bem, um hospital de qualidade, um hospital de primeiro mundo. Construí também, na minha gestão, o viaduto Salvador Avamileno, ali do complexo Caçaquera, vindo favorecer e ajudar o trânsito na nossa cidade de Santo André, o desvio do trânsito do centro, lá para o viaduto Caçaquera, viaduto Salvador Avamileno. Nós construímos 10 centros educacionais, melhorando as nossas escolas, com atividades culturais, atividade de educação, levando a educação para nossas crianças. Foi importante esses 10 centros educacionais. Nós também construímos o Centro de Formação dos Professores, ali no Jardim Utinga. Nós construímos 7 centros de formação de trabalhadores. Hoje nós temos em Santo André 100 centros, todos construídos na minha gestão. Então essas foram algumas obras. A escola Sabina também foi na sua... A Escola Parque do Conhecimento, a Sabina também foi na minha gestão, inaugurada, construída.
fizemos muitas moradias populares, urbanizamos, terminamos de urbanizar a favela, hoje é moradia, hoje é mais decente, Tamarutaca. Nós mexemos no Jardim Santo André, nós fizemos a urbanização na Sacadura Cabral, também, né? Construímos mais de 3.000 casas populares para as pessoas desfavorecidas da nossa cidade. Certo. Enfim, foi uma gestão maravilhosa, acredito eu, que eu realizei de 2002 a 2008. João, e o atual prefeito? O que ele poderia ter feito que ele não fez até agora? Ou fez bastante? Ou você está contente com o atual prefeito? Ou você acha que poderia ter sido feito mais do que ele fez? Como é que está essa questão? Na verdade, Martinha, eu sou um pouco suspeito para falar disso, porque eu sou um ex-prefeito, sou do Partido dos Trabalhadores. O atual prefeito ganhou da nossa gestão em 2008. Né? Mas o que eu ouço da população é que o atual prefeito não está com a gestão boa, vamos dizer assim, uma gestão regular, para ajudar um pouco ele, porque acho que nem regular é, mas eu não vejo grandes realizações através desse governo. A saúde, que era uma questão... A saúde, que era uma questão polêmica, até hoje, já era polêmica na minha gestão, fiz grandes investimentos, mas ele, o que ele fez? Ele desmanchou uma secretaria, um prédio, que eu fiz para uma secretaria de obras e serviços públicos na cidade, e fez o poupa-tempo da saúde, que na verdade é uma AME, ambulatório médico de especialidade, tocado pelo governo do estado. Né? É um ambulatório fechado, com marcações de consulta. É importante para a cidade, mas ele não precisaria ter desmanchado o prédio que eu fiz, ele poderia ter feito um novo prédio. Então acho que foi o maior investimento que eu vejo na gestão dele. Ele não construiu nenhuma grande obra, acabou com o orçamento participativo, que era um espaço da população fazer críticas, apresentar sugestões, era um espaço onde você pode levar mais obras para a cidade, mais serviços para a cidade. Acabou com muitos serviços que nós implantamos, importante para a cidade. Enfim, eu acho que a gestão do atual prefeito não é boa para a cidade e nós estamos aí em pleno ano eleitoral e esperamos reconquistar a prefeitura. Beleza. João, a nossa produção já está nos apontando aqui o encerramento do programa. Está tão bom, né? Você que está nos assistindo. Uma pena que temos que encerrar aqui. Não fizemos a leitura de hoje, mas vai ficar para o próximo programa, viu? Não percam o próximo programa. Nós vamos estar aqui fazendo as leituras, tem questões importantes para a gente estar debatendo com vocês. Mas, João, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Veio aqui enriquecer, engrandecer o nosso programa com seus conhecimentos, com a sua história de luta aqui na nossa cidade e na nossa região. E esperamos contar com você aqui mais vezes, assim que for possível. Queremos agradecer também aí. Pode falar. Quero agradecer à Eco TV, ao telespectador. Foi um orgulho para mim estar aqui, juntamente com o companheiro Martinha. Estou à disposição, Martinha, a qualquer momento que você fizer o convite, virei aqui com muita alegria falar da nossa cidade, falar da política da região do ABC. Um grande abraço, muito obrigado. Você que nos assiste, a razão desse programa, a nossa alegria e nosso prazer, que Deus proteja a cada um de vocês e até o próximo programa.